Boa tarde a todos. Então, hoje a nossa palestra é sobre transtornos mentais na infância e na adolescência. Meu nome é Cris, eu sou psicóloga, já com 12 anos de experiência com pacientes com transtorno mental severo e persistente. Já trabalhei em enfermaria de saúde mental, em CAPS, NASF e agora atualmente trabalhando no CAPS Infantil de São José. Então, o que são transtornos mentais, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, entende-se como transtornos mentais e comportamentais as condições caracterizadas por alterações doentias de pensar ou do humor e do comportamento associadas à angústia expressiva ou deterioração do funcionamento psíquico global. Então, um comportamento anormal ou um curto período de anormalidade não significa que uma pessoa tenha um transtorno mental de comportamento. Para que seja considerado um transtorno mental de comportamento, esses transtornos eles têm que durar geralmente mais de 6 meses e causar uma certa perturbação funcional no indivíduo, então, no funcionamento do indivíduo na vida dele como um todo. Em uma pesquisa feita em 2008 pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, 23 milhões de brasileiros sofrem de algum transtorno mental. Então, são cerca de 12% dos brasileiros. E pelo menos 5 milhões sofrem com transtornos mentais graves e persistentes. Apesar da nossa política de saúde mental priorizar as doenças mais graves, como a esquizofrenia e o transtorno bipolar, as doenças mais comuns em atendimento de saúde mental são a depressão, a ansiedade e o transtorno de ajustamento. Falando sobre crianças e adolescentes, né? Os transtornos mentais são frequentes na infância e na adolescência, então 12,7% entre indivíduos de 7 a 14 anos sofrem de algum transtorno mental, e os fatores envolvidos no surgimento desses transtornos são multifatoriais, né? Genéticos, ambientais e sociais. Eles causam sofrimento ao indivíduo e àqueles que convivem com ele, e o tratamento pode levar à melhora dos sintomas e à qualidade de vida. Os sintomas mais comuns e semelhantes na maioria dos transtornos em crianças e adolescentes incluem a irritabilidade, comportamento despreocupado, explosões frequentes, isolamento social e reclamações físicas ou somáticas, né? E como é difícil identificar os transtornos mentais em crianças e adolescentes, é necessário avaliar os prejuízos funcionais apresentados, que são indícios contundentes. Os prejuízos funcionais são as dificuldades de se realizar atividades do dia a dia, como relações interpessoais, escola, lazer, etc. Então, é importante sempre identificar na vida dessa criança e desse adolescente o quanto que ele está sendo prejudicado no seu dia a dia, né? Seja na escola, nas relações interpessoais, nas atividades de lazer, etc. Os transtornos mentais específicos podem apresentar sintomas específicos que eu vou falar para vocês a seguir. Então, a depressão. A depressão em crianças e adolescentes é um transtorno sério e está aumentando em prevalência nos últimos anos. Calcula-se que 2,5% das crianças e 8,3% dos adolescentes podem apresentar depressão a qualquer hora. E até 7% desses adolescentes deprimidos podem cometer suicídio. Os sintomas comuns da depressão em crianças e adolescentes incluem tristeza frequente, persistente ou choro, diminuição do interesse em atividades agradáveis, isolamento social ou comunicação pobre, quantidade incomum de tempo só, aumento de irritabilidade, raiva ou hostilidade, reclamações físicas frequentes, comportamento autodestrutivo ou conversa sobre suicídio, baixa autoestima e culpa. Então, é bem importante ficar alerta, porque apesar de a gente às vezes não perceber, a criança e o adolescente, e principalmente a criança, ela também pode ter depressão, pode ficar deprimida, né? E em 7% desses casos pode haver suicídio. Então, é um sinal de alerta bem importante para a gente ficar ligado nesses sinais aí de depressão em crianças e adolescentes. Transtorno bipolar é um transtorno diagnosticado em geral na adolescência. Um número crescente de adolescentes tem sido diagnosticado como bipolar. E uma pessoa que é bipolar, ela tem períodos alternados de mania e de depressão, que a depressão já foi descrita acima, né? Então, às vezes a gente tem a impressão, a gente fala na linguagem comum, né, de bipolaridade, eu sou bipolar porque um dia eu estou feliz, outro dia eu sou triste. Não é isso, né? O transtorno bipolar, para a pessoa ser diagnosticada como bipolar, ela tem que ter períodos de depressão e períodos de mania, tá? Na mania, os sintomas incluem autoestima inflada, diminuição da necessidade de sono, comportamento de alto risco,
fala ou pensamentos rápidos. Então, é uma pessoa que ela fica mais acelerada, o pensamento fica acelerado, a fala fica acelerada, né? E é importante diagnosticar esse transtorno prematuramente, pois há um risco significativo de suicídio para essas pessoas, tá? E também é bem significativo o risco de suicídio no transtorno bipolar. E se os adolescentes bipolares são diagnosticados erroneamente como tendo somente depressão, a eles pode ser administrado medicamentos incorretos e piorar os sintomas ao invés de ajudar. Então é bem importante esse diagnóstico diferencial entre depressão e transtorno bipolar. A depressão, a pessoa fica com todos aqueles sintomas que eu citei anteriormente de isolamento, baixa autoestima, falta de interesse nas atividades em geral, mas ela fica só deprimida, tá? Quem tem depressão não tem daí essa fase de mania que inclui uma autoestima inflada, uma fala, um pensamento acelerado, uma fala rápida, etc. Transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são altamente prevalentes na infância. Enquanto alguma ansiedade é habitual, a ansiedade que interfere no comportamento normal e funcional na escola, lazer, etc., pode ser um sinal de problema mais sério. Aproximadamente 13% das crianças e adolescentes podem sofrer de um transtorno de ansiedade durante um período de 6 meses. Os sintomas mais comuns incluem muita preocupação sobre as coisas antes dessas acontecerem, preocupações ou interesses constantes sobre o desempenho escolar, amigos, jogos, pensamentos ou ações repetitivos, medos extremos de cometer erros, baixa autoestima. E também há transtornos específicos de ansiedade, tá? Esses transtornos específicos, eles podem ser classificados como fobias, que são medos irreais excessivos sobre uma certa situação ou objeto. Então, assim, ter medo de alguma coisa pode ser uma coisa considerada natural, né? Ter medo de altura, ter medo de cobra. Mas quando esse medo ele se torna excessivo e irreal, né? A gente tem medo, por exemplo, que apareça uma cobra embaixo da cama, mesmo sabendo que não vai ter nenhuma cobra lá, né? Ou um medo de, por exemplo, voar de avião a ponto de não conseguir entrar num avião, por exemplo, né? Aí ele se torna uma fobia. Transtorno de ansiedade social, ansiedade opressiva e autoconsciência excessiva em relação aos outros, que é o transtorno de ansiedade relacionado a situações sociais, a falar em público, a frequentar ambientes com muita gente, né? Transtorno de ansiedade generalizada, que é a preocupação extrema e irreal sobre atividades da vida em geral. E o transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC, que são pensamentos repetitivos e ou intrusivos, comportamentos compulsivos que interferem no funcionamento ou causam angústia. Transtornos de conduta. Enquanto todas as crianças às vezes exibirão comportamentos de oposição, crianças e adolescentes com transtornos de conduta apresentam problemas mais sérios no funcionamento social e familiar. Por exemplo, calcula-se que 5,5% das crianças e adolescentes possuem problemas de comportamento agressivo. Essa desordem também coloca uma criança ou adolescente em risco mais alto para o comportamento suicida. Alguns sintomas desse transtorno incluem agressão dirigida a pessoas ou animais, destruição de propriedade, furto ou roubo, violação séria de regras. Então, assim, é importante notar que é comum para uma criança e mais às vezes até para um adolescente ter um comportamento de oposição, né? Não querer cumprir alguma regra ou demorar a cumprir alguma regra. Isso não é uma coisa patológica. Ele chega a ser denominado transtorno de conduta quando esse comportamento ele fica grave, né? E ele causa problemas no funcionamento social e familiar daquela criança ou adolescente, né? Então a criança começa a ter muitos problemas escolares, diversas advertências e os pais são chamados com frequência na escola. Na família também é uma dificuldade muito importante dos pais em estabelecer limites, em colocar regras, né? E há uma violação séria de regras. Então, assim, essa criança, esse adolescente, é como se ele não conseguisse mesmo entender ou estabelecer para a vida dele que existem regras e limites, né?
É especialmente importante observar, porém, que crianças ou adolescentes que exibem tais sintomas podem ter outros problemas de saúde mental, que existe um diagnóstico diferencial. Então, o transtorno de conduta, muitas vezes, ele é acompanhado de outros transtornos, como a depressão, como a ansiedade, enfim. Então, às vezes, é importante estabelecer esse diagnóstico diferencial para que esse transtorno seja tratado da forma mais adequada. Outro transtorno que a gente ouve muito falar também hoje em dia é o TOD, né, transtorno opositor desafiador, que são crianças e adolescentes que frequentemente perdem a calma, discutem com os adultos, desacatam ou recusam-se a obedecer solicitações ou regras, adotam comportamentos incomodativos, responsabilizam os outros por seus erros ou mau comportamento, irritam-se com facilidade e são rancorosos ou vingativos. Então, são crianças ou adolescentes que também têm uma questão importante aí com a regra e com o limite, né? Eles têm uma dificuldade maior do que os outros adolescentes e crianças de seguir regras e limites, e aí eles são, então, diagnosticados com esse transtorno opositor desafiador. Transtorno bem comum que a gente ouve muito falar, principalmente nas escolas, hoje em dia é bem comum que se pense nesse diagnóstico, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem dois polos principais, que é a desatenção. Então, a criança ou adolescente está com a cabeça longe, precisa ser chamado várias vezes, não termina as tarefas, dificuldade para manter a atenção por tempo prolongado, desorganização, perda frequente do material escolar, esquecimento, distração, comete erros por descuido, distrai-se facilmente com estímulos do ambiente. E o outro polo é a hiperatividade, que é uma atividade motora excessiva, então aquela criança ou adolescente que está sempre se mexendo ou está sempre correndo de um lado para o outro, fala muito, levanta-se muitas vezes do lugar, tem uma dificuldade importante de permanecer no lugar na sala de aula, impaciente, não consegue esperar a sua vez, responde com precipitação, então antes de você perguntar ele já está te respondendo, interrompe os outros e mesmo sentado fica se mexendo. Aquela criança, aquele adolescente que tem uma dificuldade clara em permanecer algum tempo numa atividade, em manter a concentração numa atividade. Transtornos alimentares. Os transtornos alimentares se iniciam frequentemente na adolescência e é mais comum em meninas. Ele pode ser caracterizado por uma relação distorcida com a alimentação e uma obsessão com o peso e a forma do corpo. Alguns sintomas desses transtornos são intenso medo de ganhar peso, recusa de manter o peso corpóreo esperado para a idade ou altura, episódios periódicos de alimentação excessiva e o comportamento compensatório para prevenir o ganho de peso, como vomitar, usar laxante e pílula para emagrecimento. Então, dentre esses transtornos, os mais conhecidos são a anorexia e a bulimia. Na anorexia, então, há uma recusa alimentar, né? A criança ou adolescente vai comendo cada vez menos. E na bulimia há, então, esses períodos de alimentação excessiva, compensados pelo vômitos de laxante e pílulas para emagrecimento, né? Também é um transtorno bem comum, especificamente na adolescência, e que a gente tem que estar bem alerta, porque, inclusive, hoje em dia a gente ouve falar de adolescentes que usam as redes sociais para fazer uma certa propaganda desses comportamentos, né, de não comer e de estar cada vez com o corpo mais magro. Então, eles têm até grupos de WhatsApp que ensinam métodos, como que faz para eliminar o que comer ou comer cada vez menos. A mídia também reforça, né, essa imagem, autoimagem aí cada vez mais emagrecida. Então, é bem importante estar alerta. A esquizofrenia, que daí a gente já está entrando nos transtornos psicóticos, né? A esquizofrenia surge principalmente na adolescência, é bem raro a ocorrência de esquizofrenia na infância, tá? Existe, mas é bem raro. E ela é um pouco difícil de se diagnosticar. Há vários tipos de esquizofrenia, mas em todos os tipos se observa angústia, falta de limites do eu e dificuldade de avaliar com precisão os pensamentos pessoais.
Os sinais na adolescência incluem comportamento ou fala estranhos, confusão sobre a realidade, pensamentos paranoides ou de perseguição. Então, é aquele adolescente que acha que sempre tem alguém olhando, tem alguém observando, tem alguém seguindo, que tem alguém falando mal dele, que estão falando mal dele na escola, estão falando mal dele no transporte público, né? Ansiedade severa e medos e problemas sociais. Então, na esquizofrenia fica bem claro uma dificuldade de convívio social, justamente porque a pessoa está normalmente com a presença de delírios e de alucinações. Então, ela tem uma dificuldade maior em permanecer em espaços públicos, em frequentar a escola, em ter relações interpessoais, né? O transtorno do espectro autista. Só esse transtorno já daria uma web palestra inteira, né? Eu estou tendo que resumir aqui e falar rapidamente sobre os transtornos mais comuns na infância e na adolescência, mas o transtorno do espectro autista é um transtorno que demandaria uma web palestra toda, né? Vou tentar resumir aqui e falar um pouquinho dele, que o autismo é um transtorno do desenvolvimento, ele é frequentemente diagnosticado em torno dos 3 anos de idade. Enquanto os critérios para o diagnóstico do autismo e os subtipos estão sendo continuamente refinados, o aspecto central do transtorno do espectro autista é um prejuízo no funcionamento social de modo geral. Então, o autista ele tem uma dificuldade no contato social, né? O que inclui esses comportamentos? Respostas impróprias às situações sociais, prejuízo na comunicação. Então, existe no transtorno do espectro autista desde o início um prejuízo na comunicação, às vezes na aquisição da fala, né? Então, a gente tem algumas crianças que demoram mais para falar e algumas que até não chegam a estabelecer uma comunicação, não conseguem falar. Falta de reciprocidade emocional, falta de expressões faciais ou contato visual. O diagnóstico precoce do autismo, quando a criança tem menos de 3 anos, ele se dá principalmente por essa questão do contato visual. É aquela criança que não consegue estabelecer contato com o pai, com a mãe ou com o cuidador, né? Então, a criança que está sempre desviando o olhar. Fracasso para desenvolver relações normais com o outro. Restrição de comportamentos e gestos frequentemente repetitivos. Então, é normal a gente ver em crianças autistas, em adultos autistas, né? Comportamentos e gestos repetitivos, certos rituais, né? Uma necessidade de fazer as coisas sempre na mesma ordem, ou de organizar as coisas sempre de uma determinada forma. Muitas vezes a gente observa uma restrição alimentar, então a criança que só come, por exemplo, alimentos amarelos ou alimentos brancos, ou só come determinado tipo de alimento. Isso é bem comum nesse transtorno. E antigamente o transtorno do espectro autista ele era classificado dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, né? Então a gente vai ter hoje em dia dentro do espectro o autismo atípico, a síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância e a síndrome de Asperger. Todos esses subtipos, eles se diferenciam pelo grau de funcionamento do indivíduo, né? Então, a síndrome de Asperger, por exemplo, ele é considerado um autista de alto funcionamento, porque ele tem até um grau elevado de funcionamento cognitivo, mas ele tem sempre tem um déficit no contato, no desenvolvimento interpessoal. E falando um pouco sobre o tratamento desses diferentes transtornos, né? Porque eu acho que mais importante do que a gente saber diferenciar e diagnosticar esses transtornos é a gente saber que esses transtornos todos eles têm tratamento, né? E que, infelizmente, ainda hoje em dia, por ignorância ou, né, por falta de experiência, as pessoas, elas tendem a tratar quem tem o portador de transtorno mental, quem sofre de transtorno mental, com um certo estigma, né? E esse estigma, ele torna as crianças e adolescentes susceptíveis ao abandono e à negligência e ao abuso,
né? Então, cada vez mais é importante que a gente comece a enxergar os transtornos mentais como uma doença comum, como qualquer outra doença, que existe tratamento, que existe profissionais capacitados para lidar com aquilo. Então, todos os transtornos mentais na atualidade possuem uma diversidade de opções de tratamentos. Dentre esses tratamentos estão as medicações psiquiátricas, psicotrópicas, né? As psicoterapias, e aqui não vou ter como falar de todas as linhas, mas enfim, as diversas linhas de psicoterapia que podem ajudar, e o acompanhamento interdisciplinar. Quando o transtorno mental ele é considerado severo ou persistente, de acordo com o Ministério da Saúde, esses pacientes são encaminhados para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E no CAPS sempre existe esse acompanhamento interdisciplinar, então não é só um profissional que vai estar acompanhando esse paciente, né? Os CAPS normalmente eles têm psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nos CAPS infantis também muitas vezes fonoaudiólogos, e aí é bem importante porque esse acompanhamento ele se dá de uma forma mais integral, né? Os transtornos mentais são tratáveis e quanto mais cedo é realizado o diagnóstico, mais promissores serão os resultados do tratamento. Então, principalmente na infância, é importante essa questão do diagnóstico precoce, né? Lembrando aqui de novo a questão do transtorno do espectro autista, né? No transtorno do espectro autista é mais importante ainda que se dê a detecção precoce do diagnóstico, porque quanto mais cedo a gente estabelecer o diagnóstico, mais cedo vai se iniciar o tratamento e mais fácil vai ficar dessa criança se desenvolver, né? E conseguir vencer aí os obstáculos do transtorno que ela possui. Se uma criança ou adolescente apresentar os sintomas de um dos transtornos descritos acima, deve-se buscar o auxílio de um médico em primeiro lugar. Então, na atenção básica, qual que é o profissional que tem que ser procurado quando a gente detecta ou a gente percebe que a criança ou adolescente tem um transtorno mental? É o pediatra, que é o primeiro profissional que está em contato com aquela criança ou adolescente, que está fazendo a profilaxia da infância, que está fazendo o acompanhamento daquela criança. E hoje em dia, com os núcleos de apoio, núcleos de atenção à saúde da família, né, esses profissionais podem ter o apoio aí de profissionais da saúde mental para fazer o diagnóstico adequado e o encaminhamento adequado, se for o caso, né? Alguns casos de transtorno mental podem sim ser tratados na atenção básica, não há necessidade de encaminhamento para outros serviços, mas nos casos mais severos e persistentes, daí se dá então a necessidade de encaminhamento para um serviço de atenção secundário, que seria no caso os CAPs, hoje em dia. E é bem importante também falar da política brasileira de saúde mental, né? Que hoje em dia essa política visa a deshospitalização e a essas palavras eu me complico às vezes. Desinstitucionalização, né? Então, antigamente, o que acontecia com quem sofria de transtorno mental? Sendo, tanto faz, criança, adolescente ou adulto. Ele era internado no hospital psiquiátrico e então que o hospital ficava encarregado de prestar o tratamento para esse paciente que muitas vezes não saía de lá, né? Ficava internado por muito tempo. E hoje em dia, com essa nova política de deshospitalização, quem fica responsável então pelo cuidado do paciente é a família, né? Nessa modalidade de atendimento, os pacientes recebem acompanhamento médico e terapêutico que necessitam em regime ambulatorial e permanecem com as suas famílias. Então, cada vez menos se preconiza que não se façam longas internações. Importante observar que em alguns casos as internações são necessárias, né, em situações de urgência e emergência, em que o paciente está representando um risco para si mesmo ou para os outros, é necessário uma internação. Mas essas internações não são mais de longa permanência, né? É preferível que essas internações se deem em enfermarias do Hospital Geral, enfermarias especializadas em saúde mental, né? E que tão logo seja possível, esses pacientes voltem para o convívio familiar e fiquem, então,
e sejam então encaminhados para um serviço de referência, seja na unidade básica, seja no centro de atenção psicossocial, para algum serviço de referência da rede de atenção psicossocial. Com a permanência dos pacientes em casa, passaram a fazer parte da rotina familiar, então, garantir as suas necessidades básicas, coordenar as suas atividades diárias, administrar a medicação, acompanhar os pacientes nos serviços de saúde, lidar com esses comportamentos problemáticos e episódios de crise, fornecer suporte social, arcar com os custos, né, que por mais que existam os serviços de atendimento público, a gente sabe que muitas vezes existem custos, né, superar as dificuldades dessas tarefas e seu impacto na vida social e profissional do familiar. Então, a família aí, ela está implicada de uma outra forma, né, ela não tem como, ela vai ter que estar presente, ela vai ter que acompanhar esse paciente, muitas vezes ela vai ser incluída no tratamento desse paciente, né. Essas transformações que ocorrem na saúde mental visam inserir os portadores de transtorno mental e seus familiares como protagonistas de um processo que busca inovar as formas de atenção, contando com a parceria de profissionais dessa área que atuam nos diversos cenários atendendo essa população, baseando-se no acolhimento, no estabelecimento de vínculos, na responsabilização e na ética do cuidado. Então, o que hoje em dia o SUS preconiza, né, e a política de saúde mental preconiza? Que em toda a rede de atenção psicossocial ou em todo o SUS existam profissionais de saúde mental que possam prestar atenção a esses pacientes que necessitam, né? Então, desde a atenção básica, desde a porta de entrada, que são as unidades básicas de saúde, até a emergência no hospital, esses profissionais estão presentes para prestar apoio e atendimento a essa população e sempre baseado na política do acolhimento, do estabelecimento de vínculo, da responsabilização e na ética do cuidado. Eu acho que era isso. Faltou falar um pouquinho dos sinais de alerta, que a gente, acho que durante toda a apresentação eu falei um pouquinho, né, de acordo com cada diagnóstico, o que a gente tem que estar alerta, mas de um modo geral, né, quando um paciente começa a apresentar um transtorno mental, o que são os principais sinais de alerta, né? Mudança do comportamento habitual, mudança de forma de se relacionar com os pais, colegas, professores, queda no rendimento escolar, é bem comum, né? Excesso de faltas, aquela criança ou adolescente que não quer mais ir para a escola, atitudes autodestrutivas, que é bem importante estar alerta, né? Hoje em dia a gente tem uma taxa crescente de adolescentes que praticam essas atitudes autodestrutivas através de cortes ou de uma outra forma, né? E que erroneamente a gente às vezes acha que é só para chamar atenção. Pode sim ser para chamar atenção, mas para chamar atenção no sentido de um pedido de ajuda, né? De que esse adolescente está com sofrimento que ele não está conseguindo resolver de uma outra forma. E aí, essas atitudes autodestrutivas se tornam, então, um sinal importante de alerta para iniciar um tratamento. E o comportamento delinquente, que a gente falou um pouquinho lá nos transtornos de conduta, né? Que também pode ser um sinal de transtorno mental. Então, um adolescente que às vezes, ou a criança que às vezes está levando coisa dos coleguinhas para casa, né? Isso também pode ser um sinal de transtorno mental. E aí ficam as referências para vocês do que foi usado para fazer essa apresentação. Dentre essas referências, eu gostaria de salientar esse manual do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional do Ministério Público, Atenção Psicossocial a Crianças e Adolescentes no SUS, Tecendo Redes para Garantir Direitos, que foi publicado em Brasília em 2014. Então, ele é um documento, um manual de acesso fácil, online, para quem quiser mais informações. Acho que todo mundo que trabalha no SUS deve ter acesso a esse material. E é isso, obrigada pela atenção de vocês, pela presença nessa web palestra de hoje, e agora eu fico aberta às perguntas, se existirem. Primeira pergunta é meio que conjunta, eu vou juntar aqui Luzerna e o pessoal de Porto Seguro, porque não é só Santa Catarina que acompanha a gente é nacional. Como controlar a utilização da tecnologia que acontece em casa, na escola, com amigos? Como podemos agir de forma mais eficaz?
Aí o Porto Seguro tinha colocado que é importante ressaltar a tecnologia que muito contribui, vem contribuindo, e aí no sentido, o Luzerna fala com relação ao controle, né, da utilização, uma utilização mais regrada, e aí do outro lado o Porto Seguro coloca que é importante, né, ressaltar o uso, mas também cuidar com a forma desregrada, né, da utilização. Como a gente pode fazer? Bom, eu acho que a tecnologia, quando ela é bem utilizada, a gente está tendo um exemplo aqui hoje, né, de uma tecnologia bem utilizada. Então, quando ela é bem utilizada, ela é sempre bem-vinda, né, para informar. Muitas vezes as crianças e adolescentes utilizam-se da tecnologia hoje em dia para fazer pesquisas, para se manterem atualizadas, mas infelizmente com esse aumento cada vez maior aí do uso de redes sociais e tudo mais, a gente tem visto, né, casos de que isso pode se tornar prejudicial, pode se tornar até um vício, né? Existem até hoje em dia locais aí, se eu não me engano em São Paulo, no Hospital das Clínicas, onde existem ambulatórios já para tratamento de pessoas que são viciadas em redes sociais, né? Então acho que o que é sempre dito que tudo em excesso é prejudicial, né? Então cabe aos pais, aos professores monitorar para que esse uso ele seja um uso benéfico e não prejudicial, né? E principalmente nas crianças, eu acho que existe sim a necessidade de estabelecer limites mais rígidos mesmo, né? Já vai usar quanto tempo que a criança pode ficar no computador? O que a criança está tendo acesso nesse computador, né? Então, hoje em dia existem formas de se filtrar o que a criança vê no YouTube, o que a criança acessa. Eu acho que é importante que os pais sejam atentos, porque a gente vê cada vez mais que pode ser feito um uso nocivo, sim, de redes sociais, como foi recentemente aí no caso da baleia azul que a gente viu, né? Que foi aí uma forma bem perversa até, né, de uso de rede social. Então, acho que os pais e professores, enfim, os responsáveis pela criança e adolescente, eles sempre têm que estar alertas e estabelecer um limite de uso mesmo, né? É 1 hora, são 2 horas por dia. Tudo tem que ser visto de acordo com o funcionamento daquela criança, daquele adolescente, né? Se a gente perceber que aquilo está prejudicando o adolescente no relacionamento em casa, na escola, com colegas e tudo mais, isso tem que ser revisto. Porto Seguro, no momento que você estava falando do transtorno de conduta, com relação à classe econômica, tem algum estudo que indica qual classe é mais afetada? Aí até se o pessoal de Porto Seguro quiser complementar, se é especificamente sobre o transtorno de conduta ou sobre os transtornos mentais em geral, né? Se são os mais ricos ou os mais pobres. Olha, eu não saberia responder exatamente se existe algum estudo, né? E provavelmente deve existir. Mas eu acredito que o transtorno de conduta ele não está especificamente relacionado à questão da classe social, né? Ele pode existir sim em classes econômicas mais elevadas, em classes econômicas mais baixas. De novo, esses transtornos eles se caracterizam por uma dificuldade do adolescente e da criança a lidar com a questão de regras e limites, né? Então, é natural que uma criança e adolescente tente burlar uma regra ou tente desafiar uma autoridade, mas quando isso se torna extremo ou muito comum, a ponto de não se ter mais controle dessa criança ou adolescente, aí a gente pode considerar que está se falando de um transtorno de conduta. Mas isso pode acontecer nas diversas classes econômicas, né? É claro que talvez a gente observe nas classes econômicas mais baixas uma tendência maior à criminalidade, até pela falta de opções que essas crianças e adolescentes encontram, né? E por encontrar aí no mundo do crime ou do tráfico uma forma mais rápida de obter o que eles desejam, enfim, uma baixa taxa de escolarização, enfim, aí são diversos outros fatores que estão envolvidos aí que a gente teria que falar num âmbito muito maior, mas em relação ao transtorno específico de conduta, ele pode acontecer em qualquer classe social. Aí, Porto Seguro novamente. Os transtornos alimentares não estariam diretamente ligados a algum transtorno mental? Eu acho que não necessariamente. O transtorno alimentar ele pode existir isolado, né? É claro que é comum que
acompanhado de um transtorno alimentar, exista a depressão. É comum, mas não é necessariamente uma regra que todo portador, que todo aquele que tem um transtorno, não se fala mais portador, gente, estou falando errado, é quem tem transtorno mental. Que quem tem transtorno alimentar tem depressão, né? A gente não pode dizer que todo mundo que tem transtorno alimentar tem depressão. Pode existir pessoas que tenham transtorno alimentar e que não tenham depressão, né? Ele pode ser um transtorno por si só. E pode vir acompanhado, sim, da depressão, pode vir acompanhado de toque, pode vir acompanhado de transtorno de ansiedade. Enfim, eu costumo dizer que é importante a gente, antes de falar em diagnóstico, a gente avaliar o sujeito em si, aquela pessoa que tem um sofrimento, né? Porque é muito mais importante a gente entender o quanto aquele sofrimento afeta aquela pessoa, como aquele sofrimento afeta aquela pessoa, do que especificamente se ela tem transtorno alimentar, se ela tem depressão, se ela tem ansiedade. Isso não vai ajudar muito, talvez, tanto no tratamento, quanto entender a singularidade de cada um. Certo. Aí Porto Seguro novamente. Uma criança que não apresente transtorno poderia apresentar à medida que for crescendo e de acordo com a criação dos pais, aí tem uma influência, né, da educação, né, do acompanhamento dos pais, como se os pais pudessem transformar essa criança em um adolescente esquizofrênico, por exemplo, e assim permanecer na vida adulta ou impactar? É bem complicado quando a gente fala da etiologia dos transtornos mentais, né? Então é bem complicado a gente culpar só uma coisa, ou os pais, a criação, a genética. Como a gente viu lá no comecinho, os transtornos mentais, eles são multifatoriais, né? Então, vários estudos indicam que eles têm causas ambientais, que eles têm causas genéticas e que eles têm causas sociais, né? Então, não dá para a gente dizer que a criação dos pais vai tornar uma criança esquizofrênica por si só, né? Claro que podem ter formas de tratamento dessa criança e formas de criação dessa criança que contribuam para que ela desenvolva um transtorno mental, sim, mas isso isoladamente não pode ser visto como a única causa que levou aquela criança a desenvolver determinado transtorno. E pode existir, sim, criança que não tem nenhum transtorno mental na infância e na adolescência vai desenvolver um transtorno mental, né? É até comum que os transtornos mentais eles comecem a aparecer na adolescência justamente por se tratar de um período de vida que já é visto como conflituoso, difícil. O adolescente ele não é mais criança, ele também não é adulto, ele tem que começar a estabelecer uma identidade, ele começa a ter uma série de responsabilidades. Então, assim, é comum que os transtornos mentais se iniciem na fase da adolescência, né? Mas não dá para dizer que foi só pela criação dos pais ou que os pais podem transformar o adolescente no esquizofrênico. Porto Seguro mais uma vez. Certa vez, lendo sobre autismo, foi relatado que uma das causas possíveis seriam as vacinas. Isso é verdade? É a pergunta? Aí o pessoal já discutiu, conversou bastante ali no nosso chat já sobre, compartilharam algumas informações, aí por favor, o seu complemento. Então, novamente, não há nenhum estudo atual que confirme que o autismo é causado por vacina, né? Existiram aí estudos que também a gente não sabe direito a fonte, nem como foram feitos esses estudos que correlacionaram o autismo à vacinação, mas hoje em dia não existe nada confirmado cientificamente que correlacione o aparecimento de autismo com vacinação, né? Pelo contrário, o que a gente vê é que essa questão dos pais estarem deixando de vacinar as crianças estão aparecendo aí, como foi comentado, né, hoje no início da palestra, estão aparecendo doenças que já tinham se erradicado, que não existiam mais, estão voltando a aparecer, né? Então, eu acredito que a vacinação é mais importante e deve ser mantida, porque não há nada que confirme esse fato. Brusque, pensamentos paranoides podem estar associados ao uso de medicamentos ou drogas? Para caracterizar déficit de atenção e hiperatividade, é necessário que ocorram vários fatores ao mesmo tempo? São duas perguntas. Então, respondendo à primeira pergunta, sim, né? Nem não deu tempo para a gente falar
da questão do abuso de álcool e outras drogas, mas o abuso de álcool e outras drogas também estão classificados como um transtorno mental, né? E também podem ocorrer na infância e na adolescência, principalmente na adolescência. E a gente sabe que algumas drogas provocam esse efeito, né? De alucinações persecutórias, delírios persecutórios e tudo mais. Então, pode acontecer sim. Com o uso de medicamento, eu realmente não posso dizer se existe alguma medicação específica que possa causar esse efeito. Não tenho essa informação, mas eu sei que algumas drogas podem sim, a dependência ou a síndrome de abstinência podem causar esse efeito de delírios persecutórios. E com relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, hoje em dia a gente tem testes bem específicos para medir, né, se a pessoa tem ou não o TDAH. Eu acho que isso vai ser abordado nessa próxima palestra aí, que a gente vai ter mais especificamente sobre o tema, mas é bem importante que esse diagnóstico ele seja feito de uma forma bem completa, com essa aplicação de testes específicos, né, porque não é um só fator que determina que a pessoa tenha déficit de atenção e hiperatividade. É sim necessário que mais fatores estejam presentes, né, e com uma certa frequência também. Isso só pode ser avaliado com a aplicação desses testes específicos, tá?